Vou esperar a galera entrar, né? Vamos lá, gente. Diego, um abraço para você, meu querido. Boa noite. Regina Pereira, boa noite para você. Vamos esperar mais algumas pessoas entrarem. A gente vai começar o nosso assunto da noite, né? Hoje nós vamos falar sobre a profissão do garçom. Que é muito interessante ser falado e poucos falam, né? Mas hoje nós vamos falar sobre salários, vamos falar sobre o trabalho excessivo, vamos falar um pouquinho da nossa experiência. E você que está nos acompanhando aí, já manda os seus comentários, vamos interagir aqui, gente. Fátima, boa noite. Vamos entrando aí, pessoal, que a gente já vai começar a bater o papo aqui. Tá joia? Nelda Potenza, boa noite. Cleuto Ferreira, boa noite também. E Malvina, boa noite. Maria Orcelina, boa noite também. É isso aí, pessoal. Nós vamos falar Silvani Aparecida, né? Vamos nos falando. Maria da Penha. Pessoal, é o seguinte, vamos começar a falar. Não foi premeditado nem marcado, mas eu queria começar a falar com vocês hoje referente à profissão do garçom. O que eu queria falar? Eu tenho 25 anos de experiência na área, onde passei por todas as etapas, né? Boa noite, loira. Amélia Donelli, boa noite. Valda Pacífico, boa noite também. E eu venho falando sobre o que, gente? A gente vem falando sobre a profissão do garçom. Vou falar sobre todas as profissões, tá? Principalmente na área de alimentos e bebidas. Mas, o que eu gostaria de falar hoje? Eu gostaria de falar, boa noite. Eu gostaria de falar sobre a real vida de quem trabalha em hotel, restaurante, eventos, né? Que é muito puxado. Todo mundo vem ver aquele espetáculo de lugar montado, um serviço bem entregue, mas não sabe como que é os bastidores. E o que eu quero hoje é passar para vocês como que funciona os bastidores. E falar também sobre a profissão do garçom. Hoje eu quero focar no garçom. O que está acontecendo com a classe hoje? Nós estamos tendo, infelizmente, uma queda muito grande sobre a profissão. Infelizmente, né, gente?
A gente vem percebendo que ao longo, né, ao longo de anos, aí, infelizmente, vem tendo uma defasagem no mercado. Eu fiz uma análise durante os anos, no qual o salário do garçom tem mais de 10 anos que está congelado. Todo tempo, todos os anos passam, paga não melhora, salário não melhora. E eu queria, inclusive, você que está entrando aí, que se puder, comenta aí se você é da área, se você já trabalhou na área, o que você acha, e a gente vai respondendo aqui na medida do possível, tá bom? O que eu queria falar? Hoje, em muitos lugares, inúmeros lugares aí, seja hotéis dentro de um restaurante dentro de um hotel, ou restaurante dentro de um hotel ou não, o que acontece? Infelizmente, o que todo mundo vem sofrendo? Isso já trabalha muito, horário excessivo, abuso de poder, pouco tempo para se alimentar. Aí, muitos trabalham sobre ameaças, né, de líderes. Inclusive, gente, eu tenho visto alguns vídeos aí nas redes vizinhas, e eu tenho visto algumas pessoas falando assim, que o líder, ele não pode ser amigo da equipe, que o líder, ele tem que ser amigo do empreendedor. Para mim, isso é uma inversão de valores. Para mim, ele tem que ter o mesmo peso e a mesma medida para ambos, tanto para a empresa quanto com o funcionário. Tem que ser justo, né, no cobrar, até porque as pessoas, quando vão fazer a entrevista, elas aceitam o salário. É isso que eu venho falar aqui nas minhas lives, que eu venho falar nos meus vídeos, né? Eu estou falando muito sobre o quê? A gente tem que tomar cuidado na hora que vai ver o serviço. Por quê? Por necessidade a gente acaba aceitando. Depois que a gente está dentro, aí não adianta fazer motim, não adianta falar, aí aceitar ou sair. Então a gente precisa mudar a forma antes. A gente precisa mudar isso antes. Não querer mudar lá dentro. Lá dentro você não vai conseguir. Você tem que mudar isso antes. É uma realidade. Você vai fazer uma entrevista de trabalho para garçom, para chefe de cozinha, para steward, não importa. Você tem que, antes de você aceitar entrar, você tem que... A minha sogra aí. Abraço. E você tem que, antes disso, você precisa, na verdade, analisar, tá de bom tamanho para você? Porque o que está acontecendo com as profissões? Não só na área de alimentos e bebidas, em geral. Defasagem nos salários. Aí o que acontece? Infelizmente, ó, o líder gera aí, boa noite. Infelizmente, o que está acontecendo? Os salários baixíssimos. E aí a pessoa trabalha, entra porque está precisando, trabalha alguns meses legal, mas conseguiu começar a se estabilizar, a pessoa já vai acontecer que ela já vai começar a ficar mais desanimada, aí começa a vir os problemas da empresa, e começa a enfrentar alguma coisa ou outra, ela já não tem mais ânimo, O que eu venho falar aqui? Vamos pegar aqui a parte do garçom que eu estava falando. Vamos falar sobre o salário de um garçom. Hoje, eu fiz uma análise no Brasil para poder falar isso, né? E hoje um salário está gerando, no geral, no Brasil, o salário está gerando em torno de R$ 1.700 a R$ 2.000, tá? O que seria um salário bom, vamos dizer assim? O que é que seria um salário bacana para a categoria? Seria um salário no torno de 3.000 mais 10% ou 4.500 sem os 10%. Vamos falar o que está acontecendo em muitos lugares, muitas casas, restaurantes e assim por diante. Faz o quê? Só um minutinho, gente. Obrigado, galera. O que está acontecendo? Infelizmente, muitos lugares estão pagando o salário mínimo mais 10%. Está errado, tem que pagar o salário da categoria. Mas por que pagam e não está fora da lei? Porque as pessoas aceitou isso, entendeu? Então você tem que entender o seguinte: você precisa conversar antes de você iniciar o trabalho. Por isso que hoje está acontecendo o quê?
estão pegando as pessoas despreparadas, sem experiência nenhuma na área de alimentos e bebidas. Hoje está difícil você encontrar um garçom bom, que faça um atendimento de venda. Garçom, gente, não é atendente. Atendente é uma coisa, garçom é outra. O garçom, ele tem que conhecer todos os tipos de serviço. O garçom, ele tem que conhecer inglesa direta, inglesa indireta, serviço à russa, à francesa, americano, cocktail party. Tem que conhecer os tipos de serviço em geral. Ele não pode simplesmente vir... tem muitos que não sabem nem utilizar a bandeja. Coloque-se uma bandeja debaixo do braço e fique. Não pode. Nós temos posturamento, nós temos formas de serviço. Antigamente, aí vamos dizer uns 35, 40 anos atrás, o garçom tinha um tipo de serviço que é chamado de francesa, né? Nas últimas mudanças na área de gastronomia e serviços, né? Teve uma mudança sobre esse serviço, tanto na parte operacional do garçom, quanto na base de montagem. Então se mudou para inglesa direta e indireta, entendeu? Então o que acontece, gente? Você precisa entender que o serviço em si, ele requer, o serviço em si, ele requer realmente que você tenha conhecimento. Antigamente a gente pegava serviços de inglesa direta que como é que eu posso dizer para você? Era um serviço à parte, assim, que trazia, às vezes você estava num restaurante ali com o guerridon parado na mesa do cliente servindo, finalizando um molho, destrinchando uma truta, fazendo algum trabalho assim. E o que acontece? Aquilo chamava a atenção das outras mesas. Então esse tipo de pessoa que tinha antigamente, hoje, assim, o cliente paga caro, não paga barato, e o profissional não sabe atender. Muitas das vezes vai lá, você põe a bebida na mesa e deixa a bebida lá, esquece. Sendo que o garçom está ali para atendimento. Mas por que isso está acontecendo? Por falta de conhecimento. Hoje se pega qualquer pessoa que não tenha conhecimento nenhum e se coloca para trabalhar por quê? Por causa do salário. Não, eu vou te pagar aqui R$1.500. E aí a pessoa precisando vai lá trabalhar, eles não aplicam treinamentos bons. Não estamos falando em treinamentinho para encher linguiça, não. Por que eu decidi falar? Por que eu decidi vir aqui para pôr a minha cara a tapa? Decidi falar a realidade. Porque ninguém vê. Ninguém vê. Ninguém vê o garçom. Muitas das vezes está entre o horário de café da manhã e almoço, principalmente isso dentro de hotéis, entre o café e o almoço, o horário é muito curto. É curto demais. E aí o que acontece? Esse horário muitas das vezes não dá tempo para ele poder fazer a montagem e almoçar. Aí o que acontece com o garçom? 2, 3, 4 ficam sem almoçar para montar para o almoço. Entendeu? E aí é onde a gente fala assim, pessoal, a gente tem que ter... São seres humanos que estão trabalhando. Muitas das vezes o empresário vai lá, ele investe numa taça muito top, num talher muito top, a mesa, o ambiente, é tudo lindo e maravilhoso. Mas ele esquece que o maior e melhor investimento é a pessoa, é o profissional, que é o que vai manusear tudo isso. É o que vai te vender, vai vender o seu produto, é o que vai fidelizar o seu cliente. Vocês estão entendendo? E aí, infelizmente, o que acontece hoje, gente? As pessoas, infelizmente, elas não têm respeito com o ser humano. Quem já trabalhou aí na área de cozinha? Quem aí já trabalhou como atendente, como garçom? Muitas das vezes tem boa vontade, às vezes tem até perfil para isso, mas não tem conhecimento. Mas daí a pessoa ganha R$1.500, como que ela vai pagar um curso para ela ter conhecimento? Não tem como. Porque o salário da gente, hoje, um aluguel, hoje, gira em torno de entre R$1.000 e R$1.500, de uma casa morável. Eu estou falando da minha região, mas em São Paulo também, a cidade da onde eu sou, é a mesma coisa e tantas outras pessoas. Como que um profissional que ganha R$1.700, R$1.800 vai conseguir pagar um aluguel e viver?
água, luz, internet, que é necessário hoje, é um veículo de trabalho para nós. E assim, como é que vive? Não vive. Então assim, gente, mas trabalha o esposo e a esposa. E quem trabalha e não é casado? E quem é mãe solo, que cuida dos seus filhos sozinho? Entendeu? Sozinha. Como é que faz? Ganhando pouco para sobreviver. Muitas vezes sobrevive. Aí é obrigado a ter É por isso que, infelizmente, dentro da classe, tudo está acontecendo dessa forma. Um abraço aí para todo mundo que está entrando, que está acompanhando a gente, tá? E o que eu quero falar para vocês? Eu quero trazer essa realidade. Precisa ser mudado isso. O que é um salário digno para um garçom? R$ 4.500. Eu tenho visto, acompanhado, que R$ 4.500 não está ganhando um metro. São raros as casas que estão pagando um salário mais ou menos. E aí, por as pessoas precisarem aceitar, elas se sujeitam ao salário baixo. A cobrança é a mesma, né? As perseguições são as mesmas, o trabalho sob pressão é o mesmo. Você tira da sua vida para você ficar, para você fazer a festa dos outros, você deixa de participar da sua, em prol do seu trabalho com dedicação e amor. Eu mesmo sou um profissional que eu passei muitos finais de ano dentro de hotel trabalhando e perdi finais de ano com a minha família, com meus pais, com a minha esposa, meus filhos. E hoje eu estou trazendo à tona essa realidade porque ninguém sabe, gente. Ninguém sabe. Muitas das vezes o garçom está ali, ó, sem comer, sem se alimentar e está atendendo a pessoa comendo. Então você imagina como é que é. A pessoa a pessoa não comeu. Obrigado, Sandra de Lima, loira. Muitas das vezes a pessoa não comeu e tá ali. Tá ali para poder servir alimento. E assim por diante. Gente, o que eu quero trazer à tona? Eu quero trazer à tona uma realidade. Entendeu? As pessoas não podem se sujeitar. Vou dar um exemplo aqui, ó. Só um exemplo. Obrigado, loira. Eu vou falar assim, ó. Muitas das vezes vai ter uma vaga de garçom ali para determinada empresa. A vaga paga R$ 2.000. Eles chamam 50 pessoas para fazer entrevista. Se dentro dessas 50 pessoas não aceitar o salário de 2.000, eles vão tentar trazer mais pessoas para a entrevista. Vamos supor que eles conseguiram mais 50. Essas 50 pessoas não aceitando, sabe o que eles vão ser obrigados? Eles vão ser obrigados a melhorar o salário. Porque eles vão falar, poxa, a gente não está conseguindo contratar com esse salário, então a gente precisa mudar. Gente, entra num restaurante de médio porte. Não está barato. O cardápio aumenta, tudo aumenta, mas o salário do profissional não. E o profissional, muitas das vezes, vamos falar de um profissional que está ali lidando, ganhando R$ 2.000 por mês. Como é que paga? Como é que ele paga aluguel? Ou se ele não paga aluguel, como é que ele cuida da esposa, do filho, com roupa, com alimentação, com escola, com tudo? Como que essa pessoa vai conseguir? Porque hoje não é luxo ter um carro. Não consegue. Como é que vai pagar a parcela de um carro? Hoje um carro popular está R$ 50.000. E se a pessoa financiar, ela paga ali em torno de R$ 1.700, R$ 1.600 por mês. Só de uma parcela de um carro. Mas se não pode, não tem. Mas a pessoa anda a pé. Mas como é que a pessoa consegue conquistar isso? Com essas mudanças. Precisa mudar lá na raiz. Lá onde é a raiz do problema. Aonde é a raiz do problema? Valoriza o seu profissional. Se valoriza, gente. Procura se valorizar. Não sai. Obrigado, gente, pelos presentes. Aí a loira está me dando bastante presente. Obrigado, viu? Vamos procurar se valorizar. Entendeu? Como é que eu posso trabalhar e acabar investindo mais? Eu vou investir a partir do momento que eu tenho condições financeiras para investir. Como é que eu faço um curso de inglês? Não é barato. Entendeu? Não é barato. Então como é que eu vou fazer? Para eu fazer, eu preciso ter condições de pagar. Mas como eu pago ganhando um salário baixo? E as cobranças são sempre as mesmas, tá? As cobranças são sempre as mesmas. Cobrança em cima de cobrança e infelizmente são coisas que
que vai acontecendo e ninguém se posiciona. Por medo de perder o serviço, por medo de tudo. Mas tem que mudar essa realidade, viu, gente? Eu queria falar sobre isso, sobre o garçom se valorize. Empreendedores, valorize o seu garçom, valorize o seu profissional de atendimento, investe nele, é o melhor e maior investimento que você pode fazer com o seu profissional. Líderes, vocês precisam estar de mãos dadas, tanto com a equipe quanto com o empreendedor, tá? Essa é uma linha que trabalha junto. Não tem essa questão, não, você tem que ser amigo do empreendedor e não amigo do... Não, você tem que ser amigo de todos. Se você não conseguir trabalhar isso em geral, você não vai conseguir liderar. A verdade é essa. Tá? Até porque as pessoas elas vão ter resistência contra você. A partir do momento que você consegue filtrar tudo, trabalhar tudo da melhor forma possível, com respeito nas palavras, nas ações, você vai longe. Fica a minha dica para todo mundo. Obrigado aí quem participou. Estou agradecido muito mesmo pela participação. Poucas pessoas mesmo, mas é desse jeito que a gente está começando e é desse jeito que a gente gosta. E um abraço para todo mundo. Fica com Deus, gente. Tchau, tchau.